Sou ator, trabalho com produção de teatro aqui e acolá, ministro oficinas de teatro. Sou natural da cidade de Areia Branca, localizada no Rio Grande do Norte, na Costa Branca. Sou estudante do curso de licenciatura em teatro pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Conheci o teatro aos 9 anos e desde então não parei mais de fazer teatro. E fiz muitas produções antes de entrar no curso, e quando entrei no curso também, uma das minhas áreas que eu gosto mais de trabalhar é a parte prática, de construir personagem, a parte da atuação, de preparação de elenco, e também estou encaminhando na direção. O projeto ele nasce a partir do livro do mestre russo Konstantin Stanislavski, que se chama A Construção da Personagem. E nesse livro ele faz toda uma retrospectiva, ele disseca sobre o trabalho do ator nesse livro, ele faz uma espécie de diário de bordo. E a ideia do meu documentário é falar um pouco sobre as construções, uma das construções mais marcantes de alguns personagens que marcaram a minha trajetória enquanto ator. O meu projeto, ele se intitula A Construção das Personas. Que personas são essas? São pessoas do nosso cotidiano, em que a gente convive, e aí eu passei a fazer laboratórios, tive conversas com as pessoas reais, e eu trouxe elas para as construções das minhas personagens. Personagens essas que são femininas, e eu, enquanto ator, tem um trabalho maior na construção dessas personagens, porque é uma nova reconstrução, é um novo corpo. Não tem o costume de transitar. E aí é um trabalho muito maior. E principalmente porque muitas dessas personagens são personagens mais velhas. Então eu tenho que trazer um corpo mais velho, eu tenho que trazer um corpo mais, digamos, sensual, mais delicado. Em 2015, eu fui convidado pelo grupo de Teatro Eureka a fazer parte do elenco do espetáculo Debaixo da Pele, que relatava um pouco sobre a história do negro desde sua chegada ao Brasil até os dias de hoje. E aí o espetáculo ele era dividido em várias cenas do gênero do teatro épico, e uma das cenas que eu fazia, porque vários atores faziam vários personagens, e uma das cenas que eu fazia ela se chamava Intolerância Religiosa, e era uma cena em que eram 3 personagens que mostrava a tradicional família brasileira. E a minha personagem era a matriarca da família, a Madalena. Então ela era aquela personagem mais culta, que tinha sempre andar com a postura correta, roupas mais alinhadas, mais sociais, cabelos presos, e sempre tem que fazer coisas que o marido é obrigado pelo marido, como muitas mulheres fazem isso, infelizmente. E aí a ideia da cena era justamente porque era uma família religiosa e seu filho chegava para os pais dizendo que era de outra religião, no caso o candomblé. E aí era um impacto muito grande, né? Para os pais receber aquilo, o filho desde a infância, dentro da religião católica, religião cristã também. E aí a personagem ela tinha essas reviravoltas em que, tipo, ao meu ver, ela era uma marionete. E ela só fazia o que o marido queria, recebia os comandos da sociedade, ela fazia o que era imposto para ela. E foi uma personagem bem complexa, assim, só que tinha alguns tons cômicos que eu, enquanto o meu trabalho de ator, que é algo que eu gosto muito, trabalhar o cômico, trouxe para a personagem para dar uma leveza um pouco a ela. Jacira é uma das construções mais significativas para mim, porque ela é a representação de uma pessoa muito especial, que se tornou muito especial a partir do projeto Provisório, que é do grupo de teatro Interferências, né, de Natal. E quando me veio o convite, eu fiquei encantado pela história, pelos personagens, pela equipe, pelo elenco. Então, assim, é algo muito significativo para mim.
E o processo em si foi muito lindo, foi muito gostoso. A gente tá vivendo. E Jacira é uma pessoa assim que acho que todo mundo tem dentro de casa, na família, porque ela é uma personagem forte, que luta pelo que ela quer. Ela é uma personagem de 72 anos, então ela já é uma personagem mais idosa. E aí, na minha construção dela, eu faço uma voz mais cansada, um corpo mais... Ela também tem algumas limitações no braço. E aí a história de Provisório conta a história de uma personagem que ela tem esquizofrenia paranoide há mais de 50 anos, que é a Ceissa, irmã da Jacira. E a minha personagem, ela abdicou de muitos sonhos para cuidar da irmã. Só que ela chegou num limite em que ela não aguenta mais. Os filhos ela já não tem mais contato, os netos, porque a doença da irmã virou uma bola de neve naquilo tudo, naquela família. A gente consegue ver no cenário os acúmulos das histórias de Ceissa, que Ceissa cria. E aquilo afeta muito a personagem de Jacira. Então, assim, foi um processo muito, muito rico enquanto ator. Eu lembro muito, assim, quando o público chega pra mim e fala da construção, como tá muito bom. Mas pra mim nunca é o suficiente, porque o processo não acaba na estreia. O processo ele sempre continua. E eu sinto que Jacira ainda tem muito a crescer, de se tornar ainda mais. Eu sinto que a cada apresentação ela cria uma força maior. E é muito interessante que as pessoas não sabem de fato porque Jacira, porque a grande questão do espetáculo é porque Jacira não interna a Ceissa. E aí eu enquanto ator consigo enxergar muito isso, porque pelo amor, é a irmã dela, é a relação que ela tem ali desde a infância. Então, assim, e aí dentro do espetáculo também tem a Razão, que é interpretado pelo ator Rubinho, que é João, o nome do personagem. E aí ele tá ali para ajudar a Jacira a tomar essa decisão. E é a razão do espetáculo. É a cabeça que move e fala: Jacira, você precisa parar, você precisa refletir, você precisa fazer isso. Então, foi muito incrível, me inspirei em pessoas muito próximas a mim. A história do Provisório é uma história real. A equipe acompanhou de perto a história. E, como eu falei, me inspirei em familiares meus que precisou cuidar de outras pessoas enquanto elas estavam doentes. Eu enquanto Alierle, pessoa, cuidei de uma pessoa assim justamente no momento em que estava acontecendo o processo. E aí eu consegui associar muita coisa. Me emocionei algumas vezes porque a pessoa que eu cuidei chegou a falecer no momento do processo, antes da estreia. E no dia da estreia eu fiz homenagem para essa pessoa. E foi muito rico, né? Como eu falei, foi muito rico o processo. Enquanto Alierle ator, enquanto Alierle pessoa, foi muito significante para mim. Celeste é uma das personagens mais cômicas que eu já fiz. E ela foi a personagem que deu o início para mim trabalhar mais o improviso, essa comicidade que a Lierle tem e traz para as personagens, que é muito nítido isso. E Celeste, ela nasce em 2012, a convite do diretor da época, né, da Companhia de Artes Pouca-Roupa, que eu fazia parte, para integrar o elenco do espetáculo A Diabo e fazer essa personagem. E aí a descrição da personagem é que ela era cega e que ela era fofoqueira e que vendia pastéis. E aí, como era um processo colaborativo em que os atores estavam lá colaborando com o roteiro, com direção de cena, com cenário, com tudo, a minha personagem ela foi ganhando muita proporção devido aos improvisos que eu trazia, as criações que eram construídas, os diálogos que eu tinha com os meus colegas de cena. E esse processo ele durou 1 ano, mais ou menos.
E a personagem, ela cresceu tanto que era a única personagem que não saía de cena em nenhum momento. Porque a peça, ela se passava numa vila, e onde ela dava de conta da vida de cada um, sabia tudo o que acontecia, e no final, como eu falei anteriormente, né, o processo ele nunca acaba na estreia e ele nunca acaba durante o processo. Ele sempre está em constante mudança. A gente tem uma ideia, mas essa ideia ela pode mudar. E aí a minha personagem, em determinado momento, ela era tão minha que ela já não era mais cega, ela se fingia de cega. E aí era o grande ápice da peça, que ela revelava isso. E outras coisas também que mais na frente eu posso mostrar pra vocês. E a personagem, ela era muito deliciosa porque ela tinha um momento de postura dela na frente das pessoas, que ela era uma senhora, que ela era uma crente, que ela era uma empresária, né, porque ela vendia pastéis, sendo que sempre quem fazia tudo era o ajudante dela, o Daniel, que inclusive é meu amigo Rodolfo Santos que fazia, que está na produção do documentário comigo. E aí, essa personagem, quando ela estava sozinha, ela se deleitava, se acabava e ficava lá no mundo dela. E era uma personagem muito deliciosa. E foi a personagem na qual eu fiquei muito feliz em fazer, justamente como eu tinha falado antes. Ela foi a personagem que, tipo, me deu o pontapé. Nossa, eu quero fazer isso. Eu já fazia teatro há muito tempo, mas é isso aqui, sabe, que eu quero fazer. É muito gostoso estar em cena, estar improvisando, estar tendo diálogo com pessoas que realmente querem fazer aquilo acontecer, com pessoas que têm também o time do improviso. Então foi muito bacana a construção dessa personagem. E aí ela era uma personagem que ela tinha as roupas mais comportadas, justamente porque ela precisava passar para as pessoas uma coisa que de fato ela não era. Então era uma saia abaixo do joelho, uma blusinha de dentro e um casaquinho, um cabelo presinho. Era um pouco mais jovial. E aí na época eu era bem mais jovem, né? Eu conseguia fazer com que ela também fosse um pouco mais jovem. Essa jovialidade dela, mas ela era uma senhora. No início, além dos seus 60 anos, mais ou menos. Eu acho que a gente não conseguiu fazer essa pesquisa na época, justamente porque a gente não tinha ferramentas para isso. A gente não sabia como fazer isso, né? Até eu entrar na universidade e eu descobri como é que fazia essa pesquisa, essas construções mais a fundo. Mas a personagem em si foi muito gostosa e ela foi tão marcante para o grupo, para as pessoas que assistiram, que no ano seguinte o diretor montou outro espetáculo e a mesma personagem estaria nesse espetáculo. E seria outra história e sendo a mesma Celeste. Mas aí o espetáculo acabou não rolando, a gente teve poucos tempos de ensaio, enfim, mas foi muito, muito incrível. O Alexandre, o menino, eu vi ele crescer. Ele é pra ser o meu filho. Fiz sim e faria de novo por amor, porque eu amava o Alfredo, eu amava ele. Odiava estar naqueles pastéis. Nunca gostei. Aquela Gorete toda empiriquitada, nem pra ver que o filho dela tava se envolvendo nas drogas. O que vai ser do menino agora? Que eu não vou estar lá. Ela só podia estar andando pra cima e pra baixo, socada dentro da igreja.
Eu me fiz sim de cega. Sabe por quê? Porque eu amava o Alfredo. Eu queria estar lá, perto deles. Boy Balinha. Vocês mataram o Boy Balinha. O pobre não tinha nada a ver. Eu sabia de tudo eu sabia. Eu faria tudo de novo. Tudo.